Imagine um abismo. Sua vida, por vezes, parece uma queda constante, arrastada por correntes invisíveis que sugam sua vitalidade e obscurecem sua mente. Mas e se a verdadeira ascensão não fosse lutar contra o que te puxa, e sim, em um ato de coragem silenciosa, cortar os laços com tudo que te prende? Falo de amarras invisíveis, laços que sufocam, rotinas que corroem, e não, você não precisa de um palco para essa libertação, nem da permissão de ninguém. Neste mergulho na filosofia estoica, vou te guiar a soltar o que está além do seu domínio e a encontrar a verdadeira liberdade. Porque, meu amigo, o tempo é um rio que corre rápido demais para ser desperdiçado nas sombras das exigências alheias. Vou desvendar passo a passo como desmantelar 10 pesos que, sem dúvida, estão transformando sua existência em um labirinto, não só externo, mas também interno. Essas cargas estão te consumindo silenciosamente antes mesmo que você perceba. E se você não agir, pode perder algo ainda mais precioso: a sua serenidade. Por isso, comece hoje, em segredo e sem hesitação. No fim, o que você ousa abandonar revela mais sobre sua força do que aquilo que tenta reter. Está pronto para iniciar sua verdadeira jornada? Mas antes de darmos o primeiro passo, permita-me compartilhar uma antiga lenda que iluminará a sabedoria que se desdobrará. Nas costas rochosas de uma ilha esquecida, vivia um velho eremita, um guardião dos faróis chamado Lira. Ele era conhecido por sua inabalável vigilância contra as tempestades mais ferozes e por sua incrível capacidade de acender a luz da esperança nos dias mais sombrios. Contudo, ao longo dos anos, Lira acumulou em sua pequena torre uma vasta coleção de engrenagens quebradas e lentes embaçadas que já não serviam, mas por puro hábito ele as mantinha. Toda vez que subia para acender o farol, o espaço em sua pequena torre estava repleto de coisas que obscureciam sua visão. Certo dia, enquanto se preparava para uma noite de vigília contra uma tempestade iminente, ventos uivantes e ondas gigantescas castigaram o farol. Lira percebeu que o acúmulo de objetos inúteis dificultava enormemente sua capacidade de manobrar a lanterna e manter a chama acesa. Durante horas, ele lutou contra a fúria dos elementos, mas sentia que não eram apenas os ventos seu inimigo, e sim o fardo desnecessário que carregava. À beira do colapso, Lira tomou uma decisão drástica, mas essencial. Começou a se desfazer do que não servia. Primeiro, jogou ao mar as engrenagens enferrujadas, depois as lentes trincadas e, por fim, até alguns artefatos que ele guardava por sentimentalismo, mas que não eram úteis. A cada objeto que soltava, sua torre ficava mais leve e ele podia girar a lanterna com mais agilidade. Os ventos continuaram fortes, mas Lira já não se sentia preso ao peso do passado. Graças a essa atitude, conseguiu manter a luz acesa e, finalmente, quando a tempestade se acalmou, o amanhecer revelou a paz. Estava exausto, mas vitorioso. Quando os poucos habitantes da ilha o viram retornar, perguntaram como ele havia resistido à tempestade. Lira, com um olhar sereno, respondeu: existem momentos na vida em que nos agarramos a coisas que não nos servem, objetos, memórias ou até mesmo presenças que apenas adicionam peso à nossa travessia. Somente quando decidimos liberar o supérfluo em silêncio e sem alarde, encontramos a verdadeira liberdade para avançar com leveza. A lição desta lenda é clara. Em nossa existência, há inúmeros fardos que precisamos descartar em segredo para seguir adiante. Às vezes, a carga que carregamos nos impede de navegar com agilidade. E só ao liberar esse peso, conseguimos desvendar nosso verdadeiro propósito. Antes de mergulharmos na primeira revelação, se você encontra valor neste tipo de jornada, convido-o a se juntar a nós, inscrevendo-se no canal e ativando as notificações para não perder as próximas descobertas. Vamos começar. 1. A sombra da aprovação alheia.
Alguma vez você já ponderou quantas escolhas em sua vida foram moldadas pelo temor do que os outros poderiam pensar? Esse receio que se insinua, que te impede de ser autêntico. É como viver em um palco eterno, sob o escrutínio implacável de uma plateia que, na verdade, nem está atenta a você. Sabe por quê? Na maioria das vezes, as pessoas estão ocupadas demais, lutando contra suas próprias incertezas para te julgar. Mesmo assim, você se paralisa. O temor do veredito alheio é como um parasita invisível que se nutre dos seus anseios, que se agarra às suas costas e sussurra em seu ouvido toda vez que você ousa sonhar ou agir diferente. O que eles dirão? E, de repente, você desvia o curso, molda sua vida ao que supõe que os outros esperam de você. Que ironia! Gastamos tanto tempo presos à percepção externa que, sem nos darmos conta, deixamos de viver a vida que realmente desejamos. Esse medo nos impele a agradar a figuras que muitas vezes nem sequer são parte genuína de nossa existência. É como se nossa bússola interna estivesse descalibrada. Em vez de seguirmos o norte da nossa essência, seguimos o sul imposto pela massa. Você veste a máscara que melhor se adapta às expectativas do momento. No trabalho, entre amigos, até mesmo nas redes digitais. Mas e a sua verdadeira face? Aquela que está oculta sob véus de sorrisos forçados e opiniões emprestadas? Às vezes, o receio do que dirão é ainda mais insidioso. Ele se camufla de cautela. Não é a hora certa. Talvez eu não seja capaz. Desculpas disfarçadas de prudência que, no fundo, escondem o mesmo monstro, o pavor do julgamento externo. Enquanto isso, os sonhos permanecem adormecidos, aguardando um momento ideal que nunca chega. Para erradicar esse medo de uma vez por todas, precisamos incorporar a filosofia estoica. Os estoicos nos ensinam que não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar nossa resposta a isso. Parece simples, mas a prática é um desafio. Exige um exercício constante de autoanálise e bravura. Trata-se de aprender a viver por sua própria bússola, a tomar decisões que te tragam plenitude e não apenas para agradar aos outros. A existência é breve demais para ser vivida sob a sombra da percepção alheia. Um exercício poderoso é começar a descartar em silêncio aquilo que não agrega valor à sua vida, o que está ali apenas para satisfazer a terceiros. Você se sente compelido a manter uma certa imagem? Escolheu uma trajetória que não te realiza porque parecia a escolha correta? Liberte-se dessas correntes. Comece com pequenas atitudes. Recuse compromissos que você não deseja. Faça algo que sempre quis, mas que temia por causa do que os outros poderiam pensar. Cada pequena ação será um passo em direção à sua soberania. Não vou mentir, não é fácil. Haverá dias em que o peso do julgamento externo parecerá esmagador. Mas nesses momentos, recorde-se, toda vez que você escolhe viver conforme a opinião alheia, perde um fragmento do que realmente é. É uma espécie de definhamento lento e silencioso que você pode evitar, se tiver a audácia de ser fiel a si mesmo. Então, comece a eliminar essas amarras em segredo. Você não precisa proclamar isso ao mundo, apenas descarte o que não é seu, o que não pertence à sua essência. Aprenda a confiar em seu próprio discernimento e a valorizar mais o que você pensa de si mesmo do que o que os outros possam conjecturar. Porque no final do dia, a única pessoa a quem você deve prestar contas é a si mesmo. Como disse Carl Jung, a liberdade floresce no instante em que você deixa de se importar com o que os outros pensam de você. 2. Os laços que drenam. Há uma máxima que aprecio. Não há pior cegueira do que a de quem se recusa a ver. Tenho certeza de que você já a ouviu, não é? Curiosamente, muitas vezes aplicamos essa visão seletiva aos nossos próprios vínculos. Costumamos-nos a conviver com indivíduos que, de alguma forma, nos subtraem mais do que nos oferecem. Sim,
Estou me referindo àquelas conexões tóxicas que, sem que você perceba, vão esgotando sua energia pouco a pouco. E o mais intrigante, muitas vezes você se apega a elas como se fossem indispensáveis. Não me refiro apenas a parcerias românticas. Laços que drenam podem surgir em qualquer esfera, na família, no círculo de amigos, no ambiente de trabalho. E o mais interessante é que ninguém te obriga a mantê-los. Mas lá está você, tolerando em silêncio, como se desatar esses nós fosse uma afronta ao universo. Por que agimos assim? Talvez porque nos ensinaram que romper vínculos é sinal de fragilidade ou insensibilidade, como se afastar alguém de sua vida fosse um ato de crueldade, quando, na verdade, pode ser o maior gesto de amor próprio que você pode manifestar. Vamos infundir um pouco de sabedoria ancestral nesta discussão. Os estoicos nos instruem a não nos inquietarmos com o que não podemos controlar. Isso se aplica também às pessoas em nosso entorno. Você não pode moldar as ações alheias, mas pode decidir se deseja ou não mantê-las em sua órbita. Parece simples, mas aqui reside a dificuldade: fazer isso em silêncio. E não me entenda mal, não se trata de uma retaliação velada ou de um sentimento de superioridade. É simplesmente uma escolha consciente de não nutrir mais uma conexão que te consome. Pense nisto: você não precisa de um espetáculo para descartar o que não te serve. Não é necessário anunciar aos quatro ventos que está se desintoxicando de presenças. Apenas solte. É como cessar de regar uma planta que já não floresce. Você o faz com calma, sabendo que ela não mais integra seu jardim. E está tudo bem. A planta segue seu curso, você segue o seu e a vida prossegue. Já aconteceu de você passar um tempo com alguém mesmo próximo e emergir dessa interação completamente exaurido? Não é que essa pessoa seja maligna, mas a energia dela não ressoa com a sua. É aí que reside a chave: identificar essas conexões. Escute seu corpo, sua mente. Se você sente que cada encontro com determinada pessoa é uma verdadeira batalha emocional, talvez esteja em um laço que te drena. Pode ser doloroso admitir, mas é fundamental. Aqui entra a tática do silêncio. Reduza gradualmente as interações, cesse de buscar o contato, afaste-se. Não são necessários grandes gestos ou confrontos, apenas deixe de estar acessível. É libertador, acredite. Não porque você está virando as costas ao mundo, mas porque está priorizando seu próprio bem-estar. Às vezes, o amor próprio não se manifesta em um não em voz alta, mas em um basta sussurrado. Então, como discernir essas relações? É simples. Se cada vez que vê uma mensagem dessa pessoa, você sente um aperto no peito, se sair com ela te deixa mais esgotado do que uma semana inteira de trabalho, se percebe que é sempre você quem oferece e nunca recebe, você já tem a resposta. Quando isso se tornar cristalino, inicie o processo de desapego. Sem dramas, sem justificativas desnecessárias. Apenas siga em frente. Em suma, não se trata de crueldade nem de guardar ressentimento. Trata-se de respeitar a si mesmo o suficiente para não permitir que continuem sugando a energia que você poderia direcionar a pessoas e atividades que realmente te nutrem. No final, a essência está em ser honesto consigo e em colocar seu bem-estar acima da culpa ou do receio de ferir os outros. Grave isto com clareza, meu amigo. Algumas presenças são como o vento. Você as sente, mas não pode aprisioná-las. Apenas precisa deixá-las passar. 3. Os padrões que te sabotam. Às vezes você se flagra envolvido em pequenas ações que, se examinadas de perto, sabe que não o conduzem a lugar algum. São aquelas condutas que parecem inofensivas no início, mas que, sem que você perceba, vão minando sua paz mental ou física. Eu também já caí nessa armadilha mais vezes do que gostaria de admitir. Pequenos padrões autodestrutivos que passam despercebidos, como um gotejamento incessante que, com o tempo, esculpe até a rocha mais sólida. Mas o que acontece se esses padrões forem os pilares de nossa existência diária?
Como desmantelá-los sem alarde? Primeiro, é preciso reconhecê-los, e esse é o desafio, não é fácil. Apontar o que nos incomoda nos outros é uma coisa, mas identificar isso em nós mesmos é outra. Você se levanta de manhã e, sem pensar, estende a mão para o aparelho. Não para algo crucial, claro, mas por puro costume, como se seu dedo estivesse programado para deslizar a tela antes mesmo de seu intelecto ter despertado. Parece inofensivo, certo? Até que você percebe que perdeu 20 minutos de sua manhã imerso no vazio, com a mente já sobrecarregada antes mesmo de sair da cama. Esse é apenas um exemplo. Fazemos isso com tantas outras coisas. Aquele gole extra que não era necessário, aquela conversa que você sabia que deveria ter evitado, aquela série que não te acrescenta nada, mas que você continua assistindo por inércia. São as pequenas coisas que, com o tempo, podem abrir uma fenda profunda em seu bem-estar. Agora, desmantelar esses padrões é outra história. Sejamos francos, quantas vezes você prometeu abandonar algo e acabou se aprofundando ainda mais? Como quando diz, a partir de amanhã vou realmente começar. E aí o amanhã chega e é apenas mais um dia de justificativas. É aí que surge uma revelação dos estoicos. Esses sábios da Roma antiga acreditavam que grandes metamorfoses não ocorrem de uma só vez, mas em pequenos passos silenciosos, quase imperceptíveis. Você não precisa bradar ao mundo que vai mudar, nem fazer um grande gesto. Basta começar a observar. A chave reside na consciência. Quando perceber que sua mão está indo buscar o aparelho sem motivo, pause. Não precisa arremessar o celular pela janela, embora isso talvez fosse catártico. Apenas o coloque de lado e ocupe-se com outra coisa. Algo tão simples quanto respirar profundamente e alongar-se. Quando sentir o impulso de tomar a terceira xícara de café, questione-se: eu realmente preciso disso ou é apenas um hábito? Se for só inércia, afaste a xícara. Às vezes é tão simples quanto isso. Parar no momento exato, sem drama, sem a necessidade de revoluções monumentais. Desmantelar padrões que te sabotam não significa que você se tornará uma pessoa impecável da noite para o dia. Todos travamos nossas pequenas batalhas internas e está tudo bem. A questão é enfrentá-las com uma estratégia simples, silêncio e constância. Como uma brisa suave, que em vez de desgastar vai polindo aos poucos. E se algum dia você sentir que não está progredindo, recorde-se disto. O que hoje parece um pequeno esforço, com o tempo se transforma em uma grande vitória. Talvez você não perceba os resultados imediatamente, mas é como semear uma semente. Um dia, sem fazer alarde, ela cresce e se torna uma árvore. O mesmo acontece com esses pequenos ajustes. Então, da próxima vez que identificar um padrão que te prejudica mais do que te ajuda, elimine-o em silêncio. Você não precisa anunciá-lo ou fazer um grande espetáculo. Apenas o deixe ir, passo a passo, gota a gota. Como dizia Epicteto, a verdadeira mudança não faz barulho. Ela simplesmente acontece. 4. A ilusão do controle total. Alguma vez você já sentiu que, se não tiver domínio absoluto sobre tudo ao seu redor, o mundo vai desmoronar? Fique tranquilo, eu compreendo. Gostamos de acreditar que, se organizarmos cada detalhe minuciosamente e prevenirmos todos os imprevistos, a vida será como uma engrenagem perfeitamente ajustada, onde nada pode falhar. Que ideia absurda, não é? Mas mesmo assim, nos encontramos presos nesse jogo mental, convencidos de que podemos governar tudo o que nos acontece. É uma armadilha, miragem. E o pior é que quanto mais tentamos nos agarrar ao controle, mais sentimos que perdemos o equilíbrio. Por isso eu te pergunto, que tal liberar essa necessidade obsessiva de controle? Sabe, essa mania de querer que tudo seja exatamente como imaginamos? O desejo de controlar tudo não é mais do que uma prisão mental, uma que construímos tijolo por tijolo cada vez que acreditamos que, com esforço suficiente, as coisas sairão exatamente como planejamos.
Mas sabe o que acontece? O universo não opera assim. A filosofia estoica, com sua sabedoria milenar que permanece tão relevante, nos ensina que a chave não está em controlar o que não podemos, mas em soltar o desnecessário e focar no que realmente depende de nós. Pense nisto. Tentamos controlar o clima, as opiniões alheias, as reações das pessoas, os resultados de nossos esforços, tudo aquilo que, na verdade, não está em nossas mãos. É como tentar reter a maré com as mãos, um completo desperdício de energia. Ainda assim, fazemos isso constantemente. E o pior, cada vez que algo não sai como esperávamos, nos frustramos, ficamos irritados, como se fosse uma injustiça cósmica. Que ironia, não é? Imagine que você carrega uma mochila. Cada vez que tenta controlar algo fora do seu alcance, coloca uma pedra dentro dela. No começo, talvez você nem sinta o peso, mas com o tempo, a mochila vai ficando insuportavelmente pesada. No final, essa carga te esmaga. Não seria melhor se livrar dessas pedras, abrir espaço para o que realmente importa, para o que você realmente pode controlar? Suas emoções, suas ações, suas escolhas. O resto, solte. Durante muito tempo, eu mesmo me preocupava obsessivamente em prever tudo o que poderia dar errado em minha vida. Se eu tinha uma reunião, ficava planejando cada possível pergunta desconfortável. Se marcava uma saída com amigos, me preocupava com o lugar, com o clima, com qualquer coisa que pudesse sair do planejado. Era exaustivo. E sabe o que acontecia? A maioria das coisas que me preocupavam jamais acontecia. No final, percebi que essa tentativa de prever tudo não me dava mais controle, só me dava mais ansiedade. Então, comecei a soltar pouco a pouco. Aprendi a confiar mais no processo. E o que aconteceu? As coisas continuaram a acontecer, algumas boas, outras nem tanto. Mas eu me sentia mais leve porque havia deixado de carregar o que não era minha responsabilidade. Confiar na vida não significa ser passivo ou irresponsável. É sobre aceitar com maturidade que há coisas que estão fora de nossas mãos e que isso está tudo bem. Elimine em silêncio essa necessidade de controlar tudo. Dê espaço para o imprevisto, para as surpresas, para aquilo que está além do seu alcance. Isso não quer dizer que você deve simplesmente se acomodar e assistir a vida passar. Trata-se de liberar o peso e aceitar que há uma parte do caminho que não depende de você. E sabe o que mais? Isso é libertador. Lembre-se, às vezes soltar é a forma mais poderosa de tomar o controle. Como Marco Aurélio escreveu em suas meditações, o verdadeiro controle reside na capacidade de soltar o incontrolável. 5. As projeções irrealistas. Não sei você, mas eu passei boa parte da minha vida acreditando que precisava ser impecável. Ninguém me dizia isso diretamente, mas estava no ar, pairando entre os comentários bem-intencionados, os olhares de aprovação e aquela constante comparação silenciosa com os outros. Cresci com a firme convicção de que atender às expectativas alheias, e pior ainda, as minhas próprias, era sinônimo de sucesso. Que grande engano! Se você parar para pensar, tentar cumprir projeções irrealistas é como tentar encher um poço sem fundo com um balde furado. Você nunca termina, está sempre exausto e no final, tudo o que sobra é uma poça triste de frustração aos seus pés. O mais curioso, muitas dessas projeções nem sequer são nossas. Foram construídas por outros, família, amigos, sociedade, e nós as aceitamos porque na busca por sermos melhores, decidimos que precisamos cumpri-las. Faça um exercício rápido. Quantas vezes você já se sentiu decepcionado por não alcançar algo que na verdade nem queria? Pois é, nos impomos metas tão elevadas que, se falharmos, nos sentimos inúteis. Se eu não for o melhor no meu trabalho, o parceiro perfeito, o amigo ideal, o filho exemplar, o que sobra de mim? No final, essas projeções acabam pesando mais do que nossas próprias ações.
É como correr uma maratona com uma mochila cheia de pedras. Você avança mais devagar, cansa antes e, mesmo que chegue ao fim, sente que o fez arrastando os pés. De que adianta? É aqui que entra a filosofia estoica, que tem uma visão brilhante sobre isso. Segundo os estoicos, você não pode controlar o que os outros pensam de você, nem garantir que o universo vai agir a seu favor. O que você pode controlar é como reage a isso. A chave, então, está em reduzir a carga. Baixe essas projeções que te sufocam. Se você esperar menos de si mesmo e dos outros, não significa que está se conformando. Significa que está se libertando. Você não está mais preso à pressão constante de corresponder ao impossível. Está simplesmente existindo e avançando. Claro, essa mágica não acontece da noite para o dia. Não estou dizendo para jogar todas as suas projeções pela janela de uma vez. Pense nisso como limpar um guarda-roupa cheio de roupas velhas. Primeiro, olhe o que não te serve mais, o que você nunca gostou de verdade. Comece eliminando aquelas que não te pertencem. Depois, revise as suas próprias e pergunte-se: são realistas? Não precisa ficar com todas elas. Algo que pode ajudar a reduzir expectativas sem criar drama é mudar a forma como você se fala. Por exemplo, em vez de dizer, eu preciso fazer tudo perfeito, experimente. Vou fazer o melhor que posso com o que tenho agora. Parece simples, mas é libertador. Você abre espaço para o erro, que é humano, e para a possibilidade de melhorar sem a pressão constante. Outro truque infalível: evite contar seus planos a todo mundo. Quanto menos barulho você faz, menos expectativas os outros criam sobre o que você deveria alcançar. Afinal, as expectativas externas são só isso: ruído. Elimine em silêncio o que não te agrega. Você vai perceber que as coisas começam a fluir de forma muito mais natural. Soltar expectativas não é desistir, é um ato de sabedoria. Em vez de focar no que você deveria fazer ou ser, concentre-se no que você realmente quer e no que está sob seu controle. Menos expectativas, mais liberdade. Grave isso na mente, meu amigo. Quanto menos você esperar, mais leve você se torna. 6. A compulsão por ter razão. Percebeu que tem uma mania, quase uma necessidade obsessiva de estar sempre certo, de ser a pessoa que detém todo o conhecimento? É como se cada conversa fosse um campo de batalha e a vitória fosse provar que você tem razão. Uma luta silenciosa, mas implacável. O pior, essa guerra não é com os outros, mas com você mesmo. Cada vez que insiste em ter a última palavra, é como se precisasse se convencer de que seu valor depende disso. Não cansa? Porque, sinceramente, já estou exausto dessa corrida sem fim. Fomos ensinados a acreditar que precisamos sempre ter a resposta correta, como se errar fosse sinônimo de fragilidade. Sociedade, redes sociais e até reuniões de família reforçam a ideia de que falhar é fracassar. Mas vou te contar um segredo. Às vezes, ter razão é a coisa menos importante da vida. A filosofia estoica nos ensina a aceitar o que não podemos controlar. E sabe de uma coisa? Você não pode controlar a percepção que os outros têm de você. Essa interminável busca para provar que sabe tudo não leva a lugar nenhum. Só te deixa mais ansioso, mais frustrado e, no fim do dia, mais sozinho. Pergunte-se: o que ganho ao estar sempre certo? Uma medalha invisível não parece valer o esforço, não é? É como carregar uma mala cheia de pedras desnecessárias. A cada discussão ou opinião imposta, você coloca mais uma pedra lá dentro, até que o peso se torna insuportável e você se questiona por que está tão exaurido. A resposta é simples: você está se esgotando por algo que não possui valor real. Na próxima vez que sentir essa urgência de demonstrar que está certo, experimente o silêncio. Não por resignação, mas por libertação. É como soltar um objeto que você segurava há horas sem perceber.
Quando o libera, sente um alívio que nem sabia que precisava. Com a necessidade de estar sempre certo, acontece o mesmo. Quando você solta essa carga, percebe que estava preso em uma contenda que nem desejava travar. Então, como liberar essa necessidade? Aceite que você não precisa saber tudo. Está tudo bem cometer erros. Está tudo bem não ter uma opinião formada sobre tudo. Você não está competindo em um torneio de sabedoria. Aprenda a escutar de verdade, não para refutar, mas para compreender. Há uma distinção abissal entre ouvir e escutar. Ouvir é uma função biológica. Escutar é uma arte. Quando você escuta com atenção, a ansiedade de intervir ou impor seu ponto de vista se dissipa. Aprecie o silêncio. Às vezes, o melhor argumento é simplesmente permitir que os outros tenham a palavra final. Nem todas as conversas exigem um vencedor, porque no final, triunfar em uma discussão não é o mesmo que encontrar a paz. Vale a pena estar sempre certo às custas da sua tranquilidade? Definitivamente não. Na próxima vez que estiver em um diálogo e sentir aquela urgência de corrigir ou impor sua perspectiva, respire fundo, solte o fardo, deixe ir. A paz que você sentirá será infinitamente mais valiosa do que qualquer vitória efêmera. Se serve de consolo, recorde-se dos estoicos. Eles sabiam que a verdadeira sabedoria não reside em ter razão, mas em saber quando liberar. Como dizia Sêneca, o verdadeiro conhecimento não está em vencer todas as batalhas, mas em saber quando não lutar. 7. A cacofonia digital. Você já notou como está imerso em um mar de ruído digital? Não estou me referindo apenas aos veículos na rua ou ao vizinho que perfura a parede, mas àquela outra algazarra, aquela que reside em seu bolso, em suas mãos, em seus olhos. Redes sociais, alertas incessantes, mensagens que não param de chegar. Parece que tudo é concebido para te desviar, para te manter em um estado constante de prontidão. E lá está você, acreditando que detém o controle, quando, na verdade, é o caos digital que te domina. A realidade é que vivemos em uma era onde o silêncio é um privilégio, mas esse privilégio não é tão inatingível quanto parece. O primeiro passo é compreender o que está realmente desviando sua atenção. Porque, de fato, há elementos que você deveria eliminar em silêncio de sua vida. E sim, isso é possível, só que não é tão óbvio. Serei franco, a desordem digital não se desfaz apenas porque você fecha um aplicativo. Isso seria como tentar apagar um incêndio com um copo d'água. O que você precisa é ser implacável, como os estoicos que sabiam que a paz interna era o que realmente importava, e eles não a alcançavam se deixando levar pelas distrações externas. Então, o que você deveria eliminar em silêncio de sua vida? Vamos lá. Primeiro, as redes sociais. Sim, eu sei, parece um clichê, mas acredite, quanto mais perfis você segue, mais ruído você gera. Não estou sugerindo que você se desconecte completamente. Mas pense, você realmente precisa saber o que a parente de um conhecido da irmã de sua amiga está fazendo? Descarte sem piedade tudo o que não te agrega. E se puder, faça uma depuração digital periodicamente, como quem organiza um armário. Remova o que já não serve, o que nunca deveria ter estado lá em primeiro lugar. Segundo, os alertas. Aqui a questão se torna interessante. Por que você permite que seu aparelho te interrompa a cada poucos minutos? Cada vez que ele vibra ou emite um som, seu cérebro reage. Isso não apenas rouba seu tempo, mas também sua energia mental. Desative todas as notificações não essenciais. No começo, você pode sentir uma certa apreensão, como se estivesse perdendo algo. Mas depois, quando perceber como é bom ter o domínio sobre quando e como verifica o aparelho, vai me agradecer. Terceiro, o pavor de perder algo. Há o grande adversário moderno, o pavor de perder algo. Vivemos com a sensação de que, se não estivermos conectados, perderemos algo crucial. Mas aqui vai uma verdade incômoda. O que realmente importa não está na tela, está ao seu redor.
nas pessoas, nos momentos que passam despercebidos enquanto você está preso ao último conteúdo viral. Elimine esse pavor. Solte a necessidade de estar em tudo, porque quanto mais tenta abraçar o universo digital, mais perde do que realmente vale a pena. Uma vez que você se liberta desse ruído desnecessário, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir o que realmente importa. O silêncio digital é o primeiro passo para se reconectar consigo mesmo, com suas ideias, com suas prioridades genuínas. É aqui que a filosofia estoica entra em cena. Você não pode controlar o que acontece fora de você, mas pode decidir como reage a isso. Quando elimina a cacofonia digital, todo o resto se torna mais límpido. Meu conselho é este: escolha o silêncio, não como uma ausência de som, mas como uma presença consciente do que realmente quer em sua vida. Porque no final, esse é o verdadeiro luxo de nossa era. Como dizia Gandhi, a paz não surge quando o ruído se cala, mas quando você decide ouvir a si mesmo. 8. As sombras da mente. Já parou para notar como os pensamentos negativos invadem sua mente quase sem fazer alarde? Como quem não quer nada, eles surgem e de repente estão no comando de tudo. São como aqueles intrusos que chegam sem aviso e, pior, não vão embora. O mais frustrante, muitas vezes você entrega a chave para eles, não porque deseja, mas porque eles te convenceram de que sua presença é inevitável, uma parte do seu cotidiano. Mas e se eu te disser que você pode trocar a fechadura? Vamos ser claros, esses pensamentos não são mais do que padrões destrutivos que acabam moldando suas ações e não da melhor forma. Com certeza você já se pegou pensando coisas como: por que tudo dá errado para mim? Ou nunca vou conseguir? E claro, quando esses pensamentos se repetem incessantemente, você acaba acreditando neles. E o que você acredita, você acaba manifestando. É como semear uma árvore envenenada e depois se perguntar por que os frutos não são comestíveis. O curioso é que esses pensamentos negativos não refletem necessariamente a realidade, mas eles se sentem tão reais quanto o solo que você pisa. É aqui que a filosofia estoica entra com sua simplicidade brutal. Você não pode controlar o que acontece com você, mas pode controlar como responde. Parece tão simples, mas na prática é algo que frequentemente nos escapa. Permitimos que esses padrões mentais ditem nossas emoções e ações, quando a verdadeira liberdade reside em assumir as rédeas de nossas respostas. E por onde começar? A primeira chave é o silêncio. Sim, você leu certo. Eliminar em silêncio esses pensamentos negativos. Não precisa fazer um espetáculo tentando afastá-los. Basta começar a reconhecer quando eles surgem, identificá-los e não alimentá-los. Quanto mais atenção você dá a eles, mais poder eles adquirem. Pense nisso como um inseto na sala. Se você se óbice em capturá-lo, só vai agitá-lo ainda mais. Que tal ignorá-lo até que ele se canse de voar? Segundo, questione suas convicções. Quando um pensamento destrutivo surgir, pergunte a si mesmo: isso é verdade? Tudo está mesmo dando errado ou é apenas uma percepção exagerada? Muitas vezes, você perceberá que são ideias infladas, sem nenhuma base real. E se houver algo de verdade, pode começar a pensar em soluções em vez de ficar preso no problema. Terceiro, o desapego. Não estou sugerindo que você se torne um asceta no topo de uma montanha, mas comece a tomar distância emocional de seus pensamentos. Eles não são você. Só porque algo passa por sua mente, não significa que precisa permanecer ali. Isso exige prática, mas pouco a pouco você aprenderá a vê-los pelo que realmente são, nuvens passageiras em um céu que permanece imutável. Os pensamentos negativos são um daqueles pequenos fardos que você deveria eliminar em silêncio de sua vida. Não precisam de alarde, apenas de um cuidado com o foco, paciência e questionamento interno. Porque no final do dia, o que você pensa molda o que você faz, e o que você faz define quem você é. Como bem disse Brian Tracy,
Pensamentos não são fatos, mas se você acreditar neles, se tornam sua realidade. 9. A desordem externa e interna. Às vezes acontece de acordarmos e sentirmos que o mundo está um pouco mais denso do que o normal. Você olha ao redor e percebe que não é apenas um sentimento. Seu ambiente está saturado de coisas, objetos, pilhas de documentos, vestes jogadas na cadeira. E, de alguma forma, sua mente também parece um armário desorganizado. Não sei se isso acontece com você, mas quando meu entorno está um caos, sinto que minha mente segue o mesmo caminho. Em desordem física e mental, embora não pareça, estão mais interligadas do que gostaríamos de admitir. Há algo profundamente exaustivo na desorganização ao nosso redor. Nosso espaço desordenado afeta diretamente nossa clareza mental. Os estoicos, por exemplo, discorriam sobre a importância de focar no essencial, de descartar o supérfluo. E se você pensar bem, a desordem é exatamente o oposto disso. É tudo aquilo que é desnecessário, que nos distrai e nos tira do eixo. A acumulação de objetos não ocupa apenas espaço físico, mas também consome energia. Cada objeto fora do lugar, cada papel que deveria ter sido descartado há meses, cada coisa que bloqueia seu caminho. Tudo isso não é apenas material acumulado, é ruído. Um ruído que vai preenchendo a mente com pequenas tarefas pendentes e preocupações que você nem sabia que tinha. Você conhece aquele sentimento de querer organizar algo, mas nem saber por onde começar? Esse é o segredo. Não se trata de organizar tudo de uma vez, mas de eliminar em silêncio o que já não serve. O primeiro passo é simples. Observe, olhe ao redor e pergunte a si mesmo: eu realmente preciso de tudo isso? Se você não utiliza algo há muito tempo, provavelmente não precisa mais dele. Mas não se trata apenas de bens materiais. A desordem mental funciona da mesma forma. Às vezes acumulamos pensamentos, preocupações e sentimentos como quem guarda objetos quebrados, achando que um dia serão úteis. A verdade é que manter tudo isso só nos pesa. Então, o que fazer? Elimine em silêncio, pouco a pouco. Você não precisa fazer um grande espetáculo disso, nem anunciar ao mundo. Apenas deixe ir o que não serve mais, tanto no físico quanto no mental. Às vezes, o silêncio é um ato de rebeldia em um mundo saturado de ruído. Se há pessoas em sua vida que te causam mal-estar, projetos que já não te motivam, pensamentos que apenas te drenam, desfaça-se deles. Sem dramas, sem justificativas, sem dar mais voltas do que o necessário. Apenas deixe-os ir. O exterior reflete o interior. Lembre-se de que, muitas vezes, a ordem exterior reflete a interior. Se você começar a trazer um pouco de clareza ao seu entorno, verá que, pouco a pouco, essa clareza também chegará à sua mente. Não é mágica, é um processo. É como quando você decide limpar uma gaveta e, de repente, se sente mais leve. Porque, no final, cada coisa em seu lugar é uma preocupação a menos. Cada objeto que você solta é um passo em direção a uma vida mais leve e mais clara. Os estoicos não complicavam sua existência com o supérfluo. Eles sabiam que a chave era focar no que realmente importava e deixar o resto passar. Tão simples quanto isso. Viver em um mundo cheio de desordem física e mental é como vagar em um labirinto sem saída. Mas quando você começa a se desfazer do que não precisa, descobre que a saída sempre esteve lá, você só não podia vê-la por causa do excesso. Se você anseia por paz mental, comece organizando o que está ao seu redor. Faça isso sem pressa, sem alarde, mas de forma constante. Sua mente vai te agradecer. Como dizia Nelson Mandela, quando o ruído se aquieta, o essencial se torna mais nítido. 10. As comparações estéreis. Às vezes me pergunto por que você tem essa compulsão de se comparar com os outros. Vamos lá, não me venha com evasivas, todos fazemos isso. Mas me diga, você realmente acredita que isso serve para alguma coisa? É como participar de uma corrida em que os outros nem sabem que estão competindo. E o pior,
provavelmente eles nem se importam. Enquanto isso, você está aí em sua mente, medindo cada passo, cada tropeço, cada pequeno avanço, mas não o seu, o dos outros. Comparar-se é como tentar vencer um concurso de canto usando a voz de outra pessoa. Não faz sentido. Você tem sua própria melodia, seu próprio ritmo, mas insiste em seguir a partitura alheia. O problema é que esse hábito aparentemente inofensivo mina pouco a pouco sua autoestima. Você acorda um dia sentindo que não é bom o suficiente, que não é rápido o suficiente, que não é o suficiente em algo. Tudo isso porque está ocupado demais olhando para os lados, em vez de focar no que está à sua frente. A verdade é que a vida não é uma corrida de velocidade. É mais como uma travessia marítima. Você escolhe o rumo, as paradas e o ritmo. Mas se está concentrado demais nas embarcações que passam por você, o que consegue é apenas desviar o próprio leme. O mais curioso: enquanto você observa a embarcação de outra pessoa, provavelmente ela está fazendo o mesmo com você. É assim que funciona essa comparação absurda. Todo mundo olha para os outros, mas ninguém desfruta da própria jornada. Pare de se comparar e faça isso em silêncio. Elimine essa prática como um dos fardos que você retira da vida sem fazer alarde. É como se desfazer de uma veste antiga que não usa mais. Ninguém precisa saber, mas você sentirá a diferença. Comparar-se com os outros não é apenas inútil, é uma traição contra si mesmo. É como dizer ao seu eu interior que ele não é suficiente, que você precisa ser outra pessoa para ter valor. Mas pense bem, essa filosofia não faz sentido. Os estoicos já diziam: a única comparação válida é com quem você era ontem. Então, o que fazer quando a comparação surge? Não tente calar a voz, questione-a. Quando perceber que aquela voz interna começa a comparar, escute o que ela diz, mas questione sua lógica. Por que você está se comparando com essa pessoa? O que exatamente te faz sentir inferior? Lembre-se do que você já conquistou. Faça uma pausa e reflita sobre seus próprios avanços e triunfos. Muitas vezes, esquecemos o quanto já caminhamos quando estamos constantemente olhando para os outros. Outra estratégia que funciona é cultivar a gratidão. Sim, eu sei, parece um conselho desgastado, mas te garanto que é poderoso. Agradeça pelo que você tem, pelo que conquistou, pelo que você é. Quando você foca no que possui, em vez de no que falta ou no que os outros detêm, algo muda. De repente, o peso da comparação começa a desaparecer e você percebe que o único caminho que importa é o seu. A vida é curta demais para perder tempo competindo em uma corrida imaginária com os outros. Comparar-se só te desvia do que realmente importa. Viver sua vida no seu ritmo, com suas próprias regras. E quando você começa a fazer isso, percebe o quão libertador é. Meu amigo, vou deixar uma reflexão que me ajudou muito nos momentos mais desafiadores. Quando você para de se enxergar pelos olhos dos outros, descobre quem você realmente é. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você anseia por aprimoramento pessoal. Se esta jornada ressoou em você, deixe seu comentário. Compartilhe uma frase curta sobre o que você vai liberar em silêncio a partir de hoje. Assim, saberei que essa sabedoria o tocou profundamente. Se ainda não está inscrito neste canal, o que o impede? Inscreva-se agora e junte-se à nossa comunidade. O estoicismo está repleto de ensinamentos aplicáveis como este. Por isso, encorajo você a continuar explorando essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo.